gente, essa é mais uma transmissão do canal do YouTube GAF Fraternidade. Meu nome é Eliane e hoje daremos continuidade aos estudos virtuais do livro Fonte Viva de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o estudo desta vez é do capítulo 45, denominado Somente Assim. Para iniciar, rogamos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, que possamos refletir à luz desta passagem evangélica, buscando colocá-la no nosso cotidiano, para que tenhamos mais ferramentas para nossas necessidades espirituais, das lições evangélicas e possamos assim seja. O capítulo 45, somente assim, inicia versículo do Evangelho de João, capítulo 15, é o versículo 8, quando Jesus Cristo frase, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito e assim sereis meus discípulos. Nós sabemos que dos evangelhos, os 4 evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos têm os evangelhos chamados sinóticos, que eles eram assim, biográficos, tinham as passagens de Jesus. E o Evangelho de João, ele se diferencia por trazer muitas simbologias e muitas metáforas que elas denotam principalmente a superioridade espiritual de Jesus e o que eles chamam do eu sou. As frases de Jesus, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, porta das ovelhas, a ressurreição e a vida, o bom pastor, a videira verdadeira de vida. E nesse versículo, esse versículo, Manuel nos traz, ele está no capítulo 15. O capítulo 15 é uma palavra muito bonita, quando Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vós sois a vara, as varas, os galhos, né, que estão em mim e eu nele. E esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus já estabelece nessa reflexão uma conexão. A conexão da videira que leva a seiva para os galhos e que os galhos, que serão nós, eles têm um objetivo, têm uma tarefa que é frutificar. Jesus ainda acrescenta essa passagem evangélica o seguinte: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, como os galhos da videira glorificam o Senhor. Exaltam o Senhor, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, não basta simplesmente ouvir as palavras do Cristo, mas é preciso frutificar agindo conforme os seus ensinamentos. E Jesus acrescenta, né, falando do seu principal ensinamento, seu principal mandamento, dizendo, o meu mandamento é esse: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como o Pai me amou, eu também vos amei e permanecei no meu amor. Jesus coloca assim, que não nós que o escolhemos. Ele coloca, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então é a escolha do Cristo, a videira que leva a seiva, que alimenta os galhos. E mais para frente, nessa mesma passagem evangélica, ele fala, não vos chamareis servos, porque o servo não é o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Contexto evangélico que Emmanuel pensa, e a gente já percebe neste versículo uma relação. Deus, Jesus e nós. Deus como Senhor da vinha, Jesus como a videira e nós como os galhos frutificar. Então vamos para a leitura mesmo da reflexão de Emmanuel a respeito desse versículo. Emmanuel fala: nas aflições o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa
é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente, louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre os bons e os maus, os justos e injustos. O verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. A expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito, de existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo, possamos exaltá-lo, possamos honrá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição sem através dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nós abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz, sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal, digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e somente nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Passagem, Emmanuel começa falando desse diálogo com o Pai que todos nós fazemos, nos momentos de aflições, de alegrias, nas noites tempestuosas que representam os momentos de dor, de sofrimento, de provação, nos dias felizes onde a gratidão se faz mais plena. E ele também coloca os filhos que são gratos ao lado dos filhos ingratos, os filhos que ainda não compreendem ou estão no estado de rebeldia. Coloca os filhos que já conseguem buscar ser justos e outros não, mas coloca que o Pai, ele dá sempre, e dá na sua bondade. É a expressão da providência divina do zelo, né, conforme as necessidades dos filhos. Kardec, ele já colocava na codificação uma frase assim: a natureza está mergulhada no fluido divino e estamos mergulhados no amor de Deus. Por isso que no texto Emmanuel põe a reflexão dizendo assim: verme, que Deus ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Mais para frente ele coloca que a gente não pode duvidar da expectativa e dos desígnios que o Supremo Senhor tem a nosso respeito. E ele sabe do que somos capazes, afinal de contas foi ele mesmo que colocou em nós o germe das nossas potencialidades. É por isso que o Senhor da Vinha, nesta passagem evangélica, ele tem expectativas quanto à frutificação da videira. Então, o exaltar, o honrar, o glorificar a Deus é justamente a frutificação do bem. Aqueles nutrientes, todo o cuidado, todas as podas que muitas vezes vêm em formas de dores, são a exteriorização do zelo do Pai para com nós. É óbvio que Ele não vai deixar de cuidar de nenhum de nós em momento algum. A reflexão de Emmanuel nos faz ver que só é possível Pai fazendo essa devolutiva quando a gente
produz, mas produz para o bem eterno. A gente produz para o coletivo, para o bem comum. Para isso, é óbvio que a gente vai ter que estar utilizando as nossas potencialidades, a nossa capacidade de escolha, o nosso livre-arbítrio no trabalho do bem, porque cabe a nós, filhos, assumirmos as nossas tarefas, realizando pelos nossos próprios passos esse processo de caminhada, mas não sozinhos, tendo Jesus como guia, como modelo, que vai nos dar as diretrizes, as recomendações. Por isso que ele fala, né, da videira como a videira que leva a seiva, que alimenta, que nutre o galho, que é muito parecido com aquela frase de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, justamente por isso. E aí ele é constante de trabalho, de aprendizado, nas situações do cotidiano que a gente vai estar fortalecendo os galhos da videira e permitindo que possam estar florescendo, frutificando os frutos para a glória do Pai. E para isso, né, a gente não tem como somente entender, compreender, estudar. É só quando isso já está internalizado em nós, mas tem a capacidade de sair da teoria para se tornar prática. Isso é um processo lento, demorado, que às vezes a gente mal percebe o crescimento dele ao longo de uma jornada encarnatória, porque é um processo de erros e de acertos, onde o que vai fazer a gente poder seguir mais celeremente nessa caminhada é justamente a constância e a disciplina que a gente precisa ter para efetuar essa transformação. A doutrina ela reforça muito o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no Buscai e Achareis, quando a reflexão que a espiritualidade e Kardec nos trazem a respeito do buscai e achareis, né? O pedir vos será dado, buscai e achareis, bater a porta e abrir-se-vos-á, é justamente a necessidade da gente compreender que nós vamos receber aquilo que precisamos, mas ela não abroga a lei do trabalho, a lei do progresso, porque são justamente eles que vão nos levar para esse movimento ativo, porque muitas vezes a gente tem a tendência de ser passivo, reativo, aguarda acontecer, quando na verdade a gente, em vez de ser reativo, precisa ser ativo. A gente precisa ter essa proatividade de estar buscando, não esperar que seja o aguilhão da dor aquele que vai nos empurrar para frente. Sinto interior, esse desejo incessante da gente começar a produzir o melhor, ele é algo que é ser vivo, ele está intrínseco na criação do Pai. No início, muitas vezes esse desejo maior, ele passa rapidamente apenas pelo que é transitório e que é material. Não que a gente não tenha as necessidades do corpo, mas as necessidades se sucedem às necessidades do espírito, não é? Então, assim, necessidades já estão sendo saciadas, aquilo é um estímulo maior para a gente agir com assertividade, sem presunção e sem receio, mas mais a buscando a gente fazer a alimentação espiritual que nos conecta ao Pai, de onde a vida nos coloca, né? Então, assim, é esse ou para o exterior, da gente se acolher, perceber as nossas necessidades, da gente começar a sair para o nosso núcleo familiar, portas do nosso lar e saindo para fora, nos ambientes em que vamos estar transitando, trabalho, na via pública, na casa espírita. É claro que vão vir os desafios, sim, virão as dúvidas, virão as nossas fragilidades, elas serão expostas, sim, acontecerão. E é aí que Joana fala para a gente exercer a tríade da paciência, da vigilância, da perseverança,
Porque nessa jornada, nessa caminhada, haverão quedas, haverão erros, e eles nos levarão ao aprendizado até mesmo de o que não fazer, como não fazer, permitir que a gente possa estar ampliando a nossa resiliência, vamos estar exercitando a nossa fé, vamos estar exercitando a humildade, o recomeço, nossas atitudes, a ressignificação das dores, compreendendo que elas vão estar ampliando a nossa visão e buscando que a gente comece a perceber não apenas só a nós, mas também as necessidades dos outros, para que a gente possa, nesse exercício interno, frutificar para o bem e frutificar para o todo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele também coloca frase para ajudar a gente a nortear nessa caminhada, quando ele fala assim, lá também no Evangelho, a respeito da caridade, que a gente tem que submeter todas as nossas ações ao controle da caridade e da consciência, porque ela que vai nos responder. E para fazer o bem é sempre preciso a necessidade e a força da ação da vontade, né? Então, assim, o Paulo vai nos colocando também rumos para que a gente possa dar seguimento a essa caminhada. E o tempo de metáforas em cima da metáfora do Evangelho do Cristo, quando ele coloca assim que esse frutificar que o Pai espera de nós, dessas que ele fala assim, das as flores mais belas e perfumosas dessa videira a frutificar, são os ideais nossos, quando se tornam ideais superiores, que o tronco respeitável, robusto, é a cultura que a gente vai adquirindo ao longo dessa caminhada, que as folhas promissoras e vivas são as aspirações elevadas e que esses requisitos eles são imperativos para que a gente possa frutificar os frutos e deixá-los prontos para a colheita. E os frutos eles vão sempre ser o nosso exercício de gratidão a Deus, é o exercício de gratidão a Deus que nos cabe realizar para a gente se conectar com o divino que habita em nós. A gente vai sempre raciocinar e vai se sentir, mas quando a gente começa a agir, é aí, na ação, que a gente de fato, a gente torna grato e exalta o Pai maior. No texto, Emmanuel fala, né, que essa exaltação, ela se dá por meio dos valores que a gente vai trazendo e vai fortalecendo a paz, a sabedoria, quando ele cita o amor e a esperança, quando ele vai citando fé e alegria, quando ele cita justiça e misericórdia, e sempre trabalho constante e para nos dignificarmos e dignificar aqueles que estão conosco. Então, o eixo do Fonte Viva, do Somente Assim, a gente vê que a gente tem um roteiro, que a gente tem um mestre, que a gente tem as orientações que o Cristo nos traz e que é a vontade para que a gente se coloque em mãos à obra ou corações à obra. E lembrando também, né, as frases que André Luiz nos coloca na agenda cristã, dizendo que se a gente já tem 2 semanas de conhecimento cristão, né, de pouco tempo de doutrina, evangelho, a gente já sabe os caminhos que a gente deve trilhar. A gente não vai ter a apreensão de tudo, mas nós já sabemos quais são as diretrizes. Kardec, ele colocava uma frase que tem muito a ver com isso, né? Com esse exercitar que o Evangelho nos pede, que exercitar que essa lição nos pede, quando Kardec falava assim que não as leis que decretam a caridade e a fraternidade. Só quando a caridade e a fraternidade estiverem no coração que o egoísmo vai a sufocar e que a gente vai poder realmente vencer. Então, essa é a reflexão que a gente traz da noite.
Cristo sendo a videira, o caminho da vida, levando vento para nós, mas sem jamais nos eximir da necessidade, da importância da gente estar buscando honrar a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso coração. E obrigada, amigos e irmãos, e que o Senhor possa semear em nossos corações de uma forma constante e plena e que nós venhamos sempre a regar os frutos do amor que já conhecemos, de modo que possamos colaborar na obra da criação, nas pequeninas sementes que nos são ofertadas, semeando em nossos corações, semeando bem e semeando o melhor que pudermos ao nosso redor. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.